Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos para mais uma aula de geografia com o professor Wanderson. Hoje faremos a correção da página 120 do livro de geografia. A primeira questão da página 120 é a seguinte: assinale V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Então, a primeira questão está assim, ó. Os Estados Unidos e o Canadá são dois dos maiores países do mundo, com um território que abrange mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Então, essa alternativa aí é verdadeira. Só lembrando que o Canadá é o segundo maior país do mundo e os Estados Unidos é o quarto maior país do mundo, ambos com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Segunda afirmativa, os Estados Unidos e o Canadá têm subsolos ricos em minérios? Sim, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá são dois países ricos do ponto de vista natural. Terceira questão aí, a exploração do gás xisto no Canadá vai trazer autossuficiência energética para o país em 2030? Essa alternativa aí é falsa, tá? Quem tem exploração aí de xisto, no caso, são os Estados Unidos. Quarta, aliás. O norte do Canadá é muito povoado. Falso, porque o Canadá é um país muito frio, lembrando disso, e boa parte da população se concentra no sul do país, já que boa parte do território do norte é coberto por gelo. Quinta, os Estados Unidos, graças ao gás xisto, praticamente não poluem mais a atmosfera. Também essa alternativa, essa afirmativa, melhor dizendo, ela é falsa. E os Estados Unidos continua emitindo aí na atmosfera gases poluentes na atmosfera, porque utiliza ainda muito petróleo, carvão, então isso aí acaba prejudicando o meio ambiente. Questão 2 está assim, ó. As frases a seguir contêm erros e escreva corretamente no seu caderno. Eu vou ler e vou indicar somente o erro, beleza, galera? Então tá assim, ó, para a gente poder ganhar tempo. Os Estados Unidos não exercem liderança nas questões de geopolítica. Essa parte aqui mais exerce influência sobre as instituições internacionais. Essa afirmativa ela é incorreta porque diz que os Estados Unidos não exercem influência nas questões de geopolítica. Pelo contrário, os Estados Unidos ele exerce uma grande influência na liderança na questão geopolítica e também influenciam as instituições internacionais. Então, o erro aí está que eles não exercem liderança, mas eles exercem protagonismo, sim. Na letra B, Estados Unidos, Canadá e Brasil fazem parte do NAFTA, criado em 94. Essa alternativa ela é falsa porque o Brasil não faz parte desse NAFTA. Quem faz parte do NAFTA aí vai ser o México. São 3 países, Canadá, Estados Unidos e México. São os 3 que fazem parte aí do NAFTA, criado em 94. C. O Canadá é um país muito povoado. Também essa parte é falsa, tá? Os Estados Unidos ele não é um país povoado, ele é um país pouco povoado. Só para você ter uma ideia, o Canadá ele é maior que o Brasil, porém a sua população é bem menor que a população brasileira. A população canadense gira em torno de 34 milhões e um território de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Então é um país muito grande com uma população pequena. Por isso é um país pouco povoado. Porém é um país aí aberto à imigração. Então, é um dos poucos países no mundo abertos aí à imigração. D. Em 2016, as maiores empresas do mundo estavam concentradas no México, Canadá e Estados Unidos. Falso. As maiores empresas do mundo em 2016 estavam concentradas nos Estados Unidos, tá certo?
na China e também no Japão, tá? Então você pode tirar aí México e Canadá. Questão 3. Explique a distribuição da população no território canadense. Então, a população canadense está distribuída de maneira irregular pelo território. A população canadense se concentra no sul do país, porque ali o clima vai ser mais ameno. Na parte norte, o clima é mais frio e o solo é congelado. Então, a população se concentra ali no sul do país, próximo à fronteira com os Estados Unidos, a região ali dos Grandes Lagos. Questão 4. Que tipo de relação a indústria canadense mantém com a dos Estados Unidos? Então, a relação que nós temos aí entre as empresas canadenses e as empresas canadenses, as empresas americanas com as empresas canadenses é uma relação de dependência. Haja visto que nos últimos anos a indústria canadense recebeu grandes investimentos dos Estados Unidos. Então, todo esse investimento, né, desde o meado do século XX, deixou o Canadá com a sua economia dependente dos Estados Unidos. Então, existe uma relação ali de dependência muito forte do Canadá com os Estados Unidos. Apesar do Canadá ser um país rico, né, com um padrão de vida até melhor que o padrão de vida americano, a sua economia é muito ligada à economia americana e, consequentemente, existe uma dependência muito forte ali. Questão 5. Explica a importância da economia do degelo do Ártico para o Canadá e os Estados Unidos, tá? Então, existe uma... não existe, né? A importância ali do degelo é que, como ocorre o degelo, facilita a exploração de recursos naturais, como no caso aí, o petróleo. Porque durante boa parte do ano, o Oceano Ártico, né? O Oceano Ártico, ele fica coberto por gelo. Então, à medida em que esse gelo derrete, começa ali a exploração de petróleo, por exemplo, e outros recursos da região. Estados Unidos e Canadá até disputam essa área aí. Questão 6. Aponte e explique a principal iniciativa dos Estados Unidos a partir dos anos 1980 em relação ao processo de abertura comercial da China. Então, a abertura comercial iniciada aí na China pelo então ditador Deng Xiaoping fez com que as empresas americanas se deslocassem para a China, buscando ali explorar a mão de obra mais barata e taxas que eram menores. Dessa forma, né, aumentar a produtividade e também os lucros dos americanos.